E aí, turma, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma live, né? E hoje eu vou trazer um tema aqui que vai ser justamente falar sobre alguns erros que você pode ter cometido aí, você esteja cometendo e que pode estar minando o seu emagrecimento aí, a sua busca pelo emagrecimento. Então faça o que eu digo aqui para você ter um emagrecimento com mais qualidade, ter um emagrecimento com mais efetivo, de uma forma mais efetiva. Porque às vezes algumas coisas que você pode de repente estar fazendo que podem estar minando o seu emagrecimento e às vezes está te atrapalhando. Às vezes você até consegue, dependendo do que você esteja fazendo, você até consegue emagrecer durante um período e acaba depois cessando esse emagrecimento ou até reengordando, ganhando novamente o peso que você tinha antes ou até aumentando mais esse peso, né? Então é justamente isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, é mostrar para vocês de repente aonde você está errando, né, e como acertar, corrigir esses erros, né? E não tem como a gente não falar, né? Um dos maiores erros que eu sempre até acabo batendo na tecla aí para poder justamente vocês entenderem também que a maioria das pessoas cometem justamente quando começa a fazer começa a buscar emagrecer, começar a fazer uma restrição calórica muito acentuada, né? De repente fazer, como eu falo sempre, fazer essas dietas milagrosas aí. Fica até um pouco maçante e chato até de falar, mas a gente tem que falar, porque um dos maiores erros das pessoas que querem emagrecer é justamente restringir demais uma caloria durante um período, sabendo que isso não é uma coisa sustentável. Você não consegue sustentar uma dieta, uma restrição calórica durante muito tempo. Primeiro, por quê? Porque o nosso metabolismo basal ele acaba reduzindo devido a essa restrição muito acentuada, né? A gente acaba restringindo muito a caloria. Nosso metabolismo, como ele entende, né, que como você está restringindo demais essa caloria, ele acaba reduzindo também o metabolismo também, né? Então a gente acaba errando justamente nisso. Todo mundo que quer emagrecer acaba de repente, vou fazer uma dieta, aí vai de repente, em alguns casos até alguns profissionais, alguns nutricionistas acabam passando de repente uma dieta muito restrita mesmo, mas às vezes passa até para dar um choque e depois você consegue fazer reestruturar de repente uma dieta, né, essa dieta e consegue até fazer uma manutenção. Mas o que a gente mais vê é justamente o erro de restringir muita caloria. O que a gente sempre fala, que a gente tem um metabolismo basal, que é o nosso metabolismo de repouso, que é a energia que a gente gasta durante o nosso repouso, para poder, né, ter as nossas funções vitais. E esse metabolismo ele representa 70%, mais ou menos 70% da nossa caloria total do dia. Dentro disso a gente tem outras formas também de gastar energia também, né? Que é o NEAT, que são as atividades corriqueiras, que eu sempre também explico, o que a gente gasta nas nossas atividades diárias, né? Tudo que a gente faz sem ser um exercício programado, sem ser uma atividade física programada, algum exercício programado, tudo que a gente faz para movimentando ou até que não seja em repouso, praticamente NEAT, são as calorias que a gente gasta caminhando, no trabalho braçal, de repente, limpando casa, né? Caminhar até a esquina, tudo que a gente faz, né? Limpar a casa, lavar o carro, tudo isso são coisas, tá englobado dentro do NEAT. Então essa é mais uma forma de gastar energia, de gastar, né, caloria. A outra forma é a termogênese dos alimentos, a caloria que a gente gasta para digerir os alimentos. Alguns alimentos têm uma digestão um pouco mais demorada, alimentos que contêm fibra, proteína, são alimentos que têm uma digestibilidade um pouco mais lenta. E justamente o nosso organismo demora mais para digerir, então consequentemente gasta mais energia nessa digestão. Então é uma outra forma também de gastar caloria, de gastar energia. E a outra forma através do exercício físico, né? Que aí a gente tem mais uma forma de gastar
caloria, de gastar energia, essa caloria total do nosso dia. Então o que a gente fala justamente? Que o primeiro erro é justamente o que? Restringir demais essa quantidade que a gente consome. E quando você restringe demais, a gente acaba trabalhando contra, porque a gente acaba minando o nosso metabolismo de repouso. Porque ele acaba reduzindo. Se você tem uma gestão, se você é uma pessoa de 100, vamos falar de uma pessoa obesa, que tem um metabolismo de repouso aí vamos botar aí, vamos dar um chute aqui, que é tudo hipotético. Vamos botar uma pessoa de 100 quilos aí, vamos botar uma mulher de estatura mediana, 1,65m, 1,60m, 65 com 100 quilos, esteja obesa, com um percentual de gordura muito alto, e ela começa de repente a fazer uma restrição alimentar muito grande. A metabolismo basal dela de repente é de 2.000 calorias, ela começa a fazer uma dieta de 1.000 calorias. Então o déficit calórico dela é de 1.000 calorias. Isso só isso a gente está falando só de metabolismo basal, mas tem ainda as calorias que ela gasta no dia. Então, se você botar de repente a caloria total dela vai ser de mais de 2.000 calorias. Vamos dizer que ela gaste durante o dia dela 2.500 calorias, 2.800 calorias. E se ela consome só 1.000 calorias, olha o déficit como que é acentuado. Aí isso tem uma resposta muito rápida. Você vai emagrecer muito rápido no período muito rápido. Só que o que acontece? Você não vai conseguir consumir 1.000 calorias durante um período muito longo. Então o que vai acontecer? Não é uma coisa sustentável, não é uma coisa que você consegue prolongar durante muito tempo. Então o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é o seu metabolismo de repouso ele se reduzir. Se antes ele era de 2.000 calorias, ele vai tentar ele vai tentar se equilibrar. Nosso corpo sempre tende ao equilíbrio, sempre tende à homeostase, se equilibrar em tudo. E com o metabolismo é a mesma coisa. Ele vai tentar se equilibrar e voltar, vai reduzir tentar reduzir para 1.000 calorias também, para poder a gente manter as nossas funções vitais, para poder justamente não ter um perigo de morrer justamente. Porque ele entende que como você restringe demais essa caloria, você vai ter um perigo de morte. Entendeu? Porque se você consumir, se você tinha um gasto calórico de 2.000, como eu falei, 2.500, 2.800 calorias, se você reduziu, olha a quantidade de calorias que você vai perder num dia. Entendeu? E aí justamente ele reduz para poder te manter saudável, te manter, manter suas funções vitais e você não ter problemas. E sem contar, isso é só uma das coisas que vai acontecer. Outra coisa é a seguinte, como eu disse, você não vai ser uma coisa sustentável, porque 1.000 calorias é muito pouco, e você não vai conseguir se manter nisso, sendo que você sempre consumiu 3.000 calorias por dia, você vai reduzir a sua ingestão calórica em 2.000 calorias, é muito, ninguém consegue, você não vai conseguir prolongar durante isso muito tempo, o seu metabolismo de repouso vai reduzir, quando ele reduz, ele degrada a massa muscular, você acaba perdendo mais massa muscular do que gordura propriamente, então como ele reduz essa massa muscular também, vai ser mais difícil ainda de você ele vai reduzir essa caloria e o nosso metabolismo, como ele vai reduzir essa caloria, ele vai tirar justamente da onde? Do músculo. E a única coisa que a gente consegue acelerar o nosso metabolismo basal é justamente através da musculatura, do músculo, porque quanto mais músculo a gente tem, maior nosso metabolismo basal. Mais energia a gente gasta para poder manter essa massa muscular e para reparar essa massa muscular. Então se você reduziu muito o seu metabolismo, você vai degradar essa musculatura. Consequentemente o seu metabolismo vai se manter muito mais lento. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então o que acontece? Se você não consegue sustentar essas 1.000 calorias durante um período muito longo, e o que vai acontecer? Quando a gente faz essa redução drástica em alimentar,
em calorias ingeridas, o que acontece? A gente desregula alguns hormônios. E dois deles que têm uma função muito importante no nosso organismo, em questão para quem está querendo emagrecer, que é a leptina e a grelina. Né? A leptina justamente é o hormônio que ele é responsável pela saciedade. E ele vem justamente da gordura. Então, quanto mais gordura, quanto mais você vai, quanto mais gordura você vai reduzindo, menor é a sua sensação de saciedade. E a grelina, ela é o hormônio que dá fome. E ele está no nosso estômago, ele é depositado no nosso estômago. Então, quando você faz uma restrição calórica muito grande e você fica muito tempo com fome, quanto mais seu estômago está vazio, maior a taxa de grelina, quanto mais grelina vai ter liberada. Por quê? Como você está com fome e tem pouca comida no seu estômago, e ele é de lá que a grelina que a grelina é depositada, que ela sai. Quanto mais grelina tiver, mais vontade de comer você vai ter. Então, o que eu estou falando? Reduziu demais a sua ingestão alimentar, você vai desregular esses hormônios da saciedade da saciedade e o da fome, o que vai abrir o apetite. Então você vai ter menos saciedade e mais fome. Consequentemente, você vai voltar a comer mais do que você comia antes e você vai fazer o quê? Vai reganhar aquele peso que você tinha anteriormente. Seu metabolismo vai estar mais lento do que antes ainda. Então o que vai acontecer? Você vai ganhar mais peso do que você tinha antes. Então, aí está o erro de você fazer uma ingestão calórica muito baixa quando você começa a emagrecer. Até porque, geralmente as pessoas que começam a fazer uma restrição calórica muito acentuada, no período de emagrecimento, pessoas que às vezes estão muito obesas, estão querendo perder peso, geralmente não fazem uma restrição calórica com alimentos saudáveis. Ainda tem isso ainda. Então, o que acontece? Aí o que a gente tem que fazer? A solução não, o que eu indico para vocês é aos poucos vir cortando essas calorias aos poucos. Corte 200 calorias dia. Como você vai saber quanto de caloria você tem que ingerir? Através da sua taxa metabólica basal. Se você entrar na internet, vários lugares têm, na própria internet, no Google, vários lugares têm a calculadora da taxa metabólica basal. Você consegue achar lá e você vai saber quanto que é, mensurar mais ou menos quanto é a sua taxa metabólica basal. Através disso, você vai saber qual é a sua taxa metabólica basal, e aí dentro disso você consegue regular mais ou menos a sua alimentação. Isso é só uma dica, só mais ou menos para vocês entenderem. E através disso você vai regular a sua ingestão calórica. Né? Eu falo que sim, pessoas que estão muito obesas, que estão com um sobrepeso muito acentuado, elas conseguem fazer esse déficit de caloria através da sua taxa metabólica basal. Pessoas que já não estão de repente que precisam de emagrecer só um pouquinho, às vezes perder uma gordurinha localizada, que às vezes precisam só de dar uma ajustada, querem só melhorar um pouco a composição corporal, perder um pouquinho de gordura, aumentar um pouco da massa muscular, eu indico não fazer essa restrição calórica, esse déficit calórico só com a taxa metabólica basal, porque de repente a sua taxa metabólica basal é muito baixa e você vai acabar restringindo demais e vai acabar desacelerando seu metabolismo. O que você faz? Você vai adicionar a sua taxa metabólica basal, o seu NEAT, mais a termogênese dos alimentos, mais se você fizer atividade física e fazer o somatório dessa caloria total do seu dia. Aí dentro dessa caloria total do seu dia, aí sim você faz o seu déficit calórico. Porque diferente das pessoas que já estão com sobrepeso muito acentuado, a pessoa que está com sobrepeso muito acentuado, sim, se ela fizer esse déficit calórico através só da taxa metabólica basal, aí sim vai ter uma resposta, porque como
já come demais, assim, se alimenta muito errado, né, o metabolismo basal de repente é um pouco mais alto, né, devido ao peso, não a massa muscular, então você consegue ter uma resposta mais rápida. Mas basicamente o que a gente tem que fazer para poder começar a fazer da forma certa, começar a estruturar isso aí, é justamente o que? Como eu disse, começar a tirar aos poucos, seja através da taxa metabólica basal, se você tiver muito sobrepeso, se você quiser só de repente melhorar sua composição corporal, você não tem muito, através da sua caloria total do seu dia. Vem reduzindo aí 200 calorias por semana. É certo que o nosso metabolismo ele acaba tentando sempre buscar o equilíbrio e você vai ajustando disso aí, dessa forma. E um dos erros, como eu estou falando das pessoas, é também na densidade da caloria que você consome. Eu vou explicar mais ou menos a densidade do que você consome de caloria, por quê? Às vezes a pessoa fala assim, geralmente a pessoa que está com sobrepeso, né, se alimenta muito mal, geralmente a pessoa consegue comer uma pizza inteira, come uma pizza inteira. Aí quando você de repente bota numa dieta, né, numa reeducação alimentar dela, para ela comer 3 ovos inteiros e, sei lá, uma fatia de pão integral que seja, ela fala assim, não aguento comer porque isso é muito para mim. Mas consegue comer uma pizza inteira, entendeu? Então, a densidade do que você come é diferente, que tá a diferença, a qualidade do que você consome também. Entendeu? Aí você vai ver a qualidade desses três ovos inteiros em relação a macronutrientes e a caloria é muito diferente do que uma pizza inteira. Eu vou dar um outro exemplo que vocês vão entender melhor, de densidade calórica. Por exemplo, uma colher de Nutella, vamos dar um exemplo aí, uma colher de sopa, né, cheia de Nutella vai ter na faixa de 100 a 120 gramas de... 120 calorias, desculpa. Vai estar uma colher de Nutella vai ter na faixa de 100 a 120 calorias. Aí você pega de repente um potezinho de fruta com um morango que vai ter uma quantidade de volume muito maior do que essa colher de Nutella, você vai ver que a caloria dela é muito mais baixa. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Aí o que faz você engordar? E qual a qualidade desse alimento? Então às vezes a gente acaba errando na densidade calórica que a gente ingere. Entendeu? E às vezes você acaba de repente comendo um volume maior de comida mesmo, comida de qualidade, você acaba comendo mais, se mantendo mais saciado, mas só que a sua compulsão por comer coisa errada é tão grande que você acaba consumindo muito mais calorias e calorias vazias, coisas que não têm qualidade. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu nunca vi ninguém ficar obeso ou com sobrepeso comendo arroz e feijão comer comida de verdade. Eu nunca vi ninguém ficar gordo e engordar comendo comida de verdade. Comendo arroz, feijão, carne, salada. Eu nunca vi ninguém engordar por causa disso, ficar com sobrepeso. As pessoas engordam justamente por causa dessas calorias vazias, que não tem tanto nutriente e não te dão saciedade e a gente acaba comendo por compulsão mesmo, né? Acaba engordando por causa disso. Então, de repente, você reajustar o que você come, você pode até comer mais e mesmo assim vai emagrecer. Entendeu? Então, o que eu quero dizer justamente é isso. A densidade do que você come, ela pode ser determinante para o seu emagrecimento. Não adianta você consumir, como eu disse, se você come uma colher de Nutella tem 100 a 120 gramas, imagina se você comer um pote inteiro. Olha quanto que vai dar. Se você comer um pote pequeno aí que você dê 10 colheradas aí, 1000 calorias a 1200 calorias, olha só, você já matou quase que só a sua alimentação do seu dia inteiro, pelo menos metade dela. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Que a gente come. E também outra coisa também que a gente que eu vejo as pessoas errando também, que às vezes é normal, às vezes fala assim, eu como certo, eu como limpo, né, me alimento bem, mas só que esquece de computar aquelas calorias que você das beliscadinhas do dia.
E às vezes a beliscadinha é justamente esse pote, essa colheradinha de Nutella que você dá, de repente, num outro horário, você se alimentou, tomou um café da manhã, né, nutricionalmente bom, que é de fundamental importância, se alimentou bem, almoçou bem, mas só que de repente nesses períodos entre essas refeições maiores, você acaba consumindo esses nutrientes, essas besteirinhas aí que computam no final do seu dia uma caloria que vai aumentar muito a sua caloria. E são geralmente coisas que são muito calóricas também. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. É nisso que a gente tem que tentar cortar essas calorias vazias. Né? Isso aqui é só uma dica que eu estou dando para vocês. Claro que um nutricionista vai poder, né, te dar um embasamento muito maior, mas isso é uma coisa, se vocês conseguirem cortar essas besteirinhas, em vários momentos você pode cometer se você tiver dentro da sua caloria que você tem que consumir do seu dia, e dentro dessa caloria você conseguir botar essa colher de Nutella, não tem problema. O problema é que o somatório total, você só consumir coisas que vão te engordar, que não tem um valor nutricional, né, bom, adequado, e acabar subindo muito no final do dia a sua caloria total. Né? Então esse é um erro que as pessoas cometem, que acabam minando. Como eu disse, se você pode investir em realmente comida, em alimento de verdade, né? E não passar fome, ficar saciado e conseguir emagrecer. Mas tem que ser comida de verdade, tem que comer. Arroz e feijão não engorda ninguém. Aí às vezes a pessoa deixa de comer um arroz e feijão, come monta um prato com salada e carne, só que erra em outros momentos. Então o que eu aconselho? Almoce bem, faça um prato de comida bom. Né? Claro que você não vai entupir de carboidrato, né? Porque se você a montagem boa de um prato no almoço é você, primeiro, o que você tem que privilegiar, primeiro o que você tem que se atentar primeiro é o volume maior da proteína. Você bota quase que 50% do seu prato uma proteína, bota um carboidrato, um arroz e feijão, que seja, e uma salada tá excelente. Isso é só uma coisa que eu estou querendo, né, mostrar para vocês. Você não vai botar, se você botou o arroz, não tem necessidade de você botar arroz, farofa e batata frita, entendeu? Se você consome isso, então você reduz essas porções então. Entendeu? É o que eu tenho para dizer aqui. E a gente acaba errando nisso. E às vezes você acaba de almoça bem, e esses intervalos que você acaba errando. Então a gente tem que se atentar justamente com esses intervalozinhos, com essas, né, com essas beliscadas aí, que elas que acabam às vezes minando a nossa dieta. E eu vejo muitas pessoas também errando, pessoas que, como eu estava falando, pessoas que estão sobrepeso, já se alimentam a vida inteira, há muito tempo, muito errado, elas erram justamente nisso, querer diminuir muito essa quantidade calórica, de ingestão calórica num período, e acabam não conseguindo se manter nisso. Então esse é um grande erro, não começar de forma muito radical. Comece tirando caloria, como eu falei, 100, 200 calorias por dia, tirando dessas besteirinhas que você acaba beliscando, e se alimentando melhor, comendo mais comida de verdade, de forma qualitativa. De repente investindo, trocando, fazendo algumas trocas de farinha branca por farinha integral. Né? Até porque a questão de calorias da farinha branca para integral, a caloria é praticamente a mesma. O que vai determinar a diferença básica é que a farinha integral ela tem uma digestibilidade um pouco mais demorada, então ela se acaba se mantendo mais saciado durante um período maior, e além de ficar um período maior de saciedade, ela demora, por ela demorar para ser digerida, o nosso organismo acaba gastando mais energia para fazer essa digestão. Então essa é basicamente a vantagem de você consumir o alimento integral. Questão de calórica não, mas justamente de gastar mais para ser digerido e te dar mais saciedade. A mesma coisa é a proteína. O que a gente tem que fazer também durante o nosso dia? Tentar, durante as nossas refeições,
aumentar a nossa ingestão proteica também. Até por que aumentar a nossa ingestão de proteína? Por que a proteína é tão importante? Primeiro, porque nosso músculo, para reparação de tecido muscular, da nossa musculatura, para justamente, como eu falei, manter a nossa taxa metabólica basal mais alta, que vai consumir mais energia durante o nosso período de repouso, que representa 70% dessa caloria gasta durante o dia, tendo mais massa muscular. E como a gente consegue? Através do exercício resistido, que eu vou falar também, mas como a gente consegue manter o nosso músculo mais denso, fazer hipertrofia muscular através da ingestão maior de proteína. A proteína tem uma função justamente de fazer reparação desse tecido que foi lesionado durante o exercício. Então, além da proteína, também tem uma digestibilidade também, como a fibra, um pouco mais demorada, né? E dá mais saciedade também. Então a gente tem que procurar não fazer, de repente, uma refeição, querer comer aquele prato cheio de carne só, não. Tenta espaçar mais isso. De repente, numa refeição você bota ovos inteiros, carne na outra, né? Na outra você, entendeu? A gente espaçar mais essas proteínas, umas 4 vezes ao dia, tentar fazer um consumo de proteína, né? O indicado para uma pessoa, o indicativo mais ou menos aí de 1,5 g a 2 gramas por quilo de peso. Pessoas que fazem treino mais intenso de musculação, atletas, pessoas que têm, né, uma massa muscular mais acentuada, consomem até mais de 2 gramas, 2 a 3 gramas por quilo de peso, mas assim, o indicado assim, para você ter, né, para quem pratica o exercício físico, é de 1,5 g a 2 gramas por quilo de peso. Mas a literatura mostra que o mínimo é de 0,8 a 1,2 mais ou menos por quilo, por grama de quilo de peso, né? Então, se você, por exemplo, se você pesa 60 quilos, você vai botar aí por quilo, vai fazer um cálculo de 1,5 a 2 por quilo de peso. Então, aí você, né, se você botar 2 gramas por quilo de peso, pesando 60 quilos, então você vai ter que ingerir 120 gramas de proteína durante o seu dia. Entendeu? Então isso vai ajudar também na sua digestibilidade, no aumento da sua massa muscular, na reparação do tecido muscular, e vai te dar mais saciedade. Entendeu? Então é isso que a gente tem que investir nisso aí. E outro ponto que a gente tem que falar também, que as pessoas erram também, é de repente, além de fazer essa... Agora voltando mais para o exercício também, além de você não ter... um erro que as pessoas cometem é tentar emagrecer, fazer essa restrição calórica muito acentuada e não fazer nenhum tipo de atividade física. O exercício físico ele vai só aumentar seu gasto calórico total, né? Então você vai, de repente, sofrer menos na sua alimentação. Se você conseguir aumentar seu gasto calórico através do exercício, você não vai precisar de repente sofrer tanto na sua alimentação. É claro que você vai ter que restringir, se alimentar melhor, mas questão de consumo de caloria, de consumo calórico, você não vai ter tanto sofrimento assim, porque você já vai... Se você, como eu disse, se você pretende, como eu falei, botar fazer um déficit de 200 calorias por dia, se você consegue fazer um tipo de atividade que você gaste 300 ou 400, hipotético, 300, 400 calorias, né, através dessa atividade, quer dizer, então você vai poder, de repente, conseguir comer um pouquinho mais e conseguir emagrecer dessa forma ainda. Entendeu? Então o exercício tem esse benefício também, além do benefício de aumentar sua massa muscular, dependente do exercício, se for um exercício resistido, né, e melhorar, ativar sua queima de gordura, ele vai também ter trazer esse benefício de você conseguir comer melhor, né, e não sofrer tanto na alimentação também. É claro, a gente tem que fazer essa balança calórica negativa para poder emagrecer. A mesma coisa, quem quer ganhar hipertrofia, quem quer melhorar, né, quer engordar, quem ganha peso, é superávit calórico, aumentar a caloria. Então, mas para quem quer emagrecer não tem jeito, é déficit calórico, é diminuir o que você
gastar mais e consumir menos. Não tem jeito. Isso aí não tem... isso já é o básico para você entender que o emagrecimento. Então, o exercício físico tem essa vantagem de propiciar, além de te ajudar, né, de ter um gasto mais acentuado, né, na sua caloria total do seu dia, te deixar de repente você sofrer um pouco menos na sua alimentação. E as pessoas também acabam errando às vezes quando começam a fazer o exercício. De repente a pessoa que nunca praticou um tipo de atividade física querer começar com muita, como disse, da mesma forma que faz na dieta, fazer com exercício físico. Começar de forma muito abrupta, querendo já fazer tudo de uma forma muito intensa, tentar de qualquer forma aquele resultado imediatista, de resultado rápido, aí começa a restringir demais a caloria que consome, vai para academia ou vai para a rua para fazer uma atividade aeróbica, o que seja, quer fazer, se exceder demais, não consegue sustentar isso, como a dieta não consegue sustentar isso durante muito tempo, porque geralmente não gosta, vai acabar desistindo, ou acabar se machucando, se lesionando e acaba, né, desistindo de tudo. Desiste da dieta, desiste de fazer o exercício e acaba voltando para aquele estado lá atrás e se desmotivando, desistindo realmente de emagrecer e voltando ao estaca zero. Então, o que eu aconselho? Você que está com sobrepeso, como eu já falei da parte alimentar, dei algumas dicas, né, só para poder ajudar. E o que fazer também com exercício físico? Como fazer essa parte do exercício físico? Começar de forma adaptativa, adapte-se ao exercício que você está fazendo. Seja musculação, seja uma caminhada, seja o exercício de calistenia, seja o exercício com o peso do corpo, seja um crossfit, seja o que você está fazendo, respeite o seu corpo, respeite a sua condição física, comece de forma que você se adapte ao exercício. Não queira começar de forma muito acentuada, porque você vai desistir, você vai se desmotivar, você vai acabar machucando e não é isso que você quer. O que a gente quer para poder atingir esse objetivo? É regularidade. É só através da regularidade que você vai atingir esse objetivo. Não é de um dia para o outro. Se você comeu errado durante 20 anos, 30 anos, não vai ser 30 dias que você vai conseguir emagrecer. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e tem que ter foco. Então, se você começar se minando, ingerindo uma caloria muito baixa, não vai conseguir manter isso, né? Vai reduzir seu metabolismo. Não vai conseguir manter essa caloria baixa durante muito tempo. Então, e vai fazer exercício de forma abrupta. Até porque se você restringe muito essa caloria, você não vai ter energia para se exercitar. Então você já não vai conseguir fazer exercício. Então, e se você tá comendo um pouco, de repente está comendo da mesma forma, mas quer emagrecer só através do exercício também, e quer mandar a bala, compensar essa caloria através do exercício também, e de forma muito intensa, você não vai conseguir, porque você não fez adaptação, você não adaptou seu corpo e a sua cabeça também para poder fazer isso, e vai acabar se desmotivando ou até machucando. Então, como fazer? Como fazer para poder você conseguir se manter fazendo o exercício físico? Comece de forma gradual, comece bem leve. Seja o exercício, o estímulo que você esteja fazendo. Se for musculação, comece de forma leve, comece com um peso bem moderado. Normalmente a gente, quando nunca praticou, vai sentir dor muscular, porque é um estímulo diferente, né? Musculaturas que você não está acostumado a utilizar no seu dia a dia, então é normal você sentir essa dor muscular até você se adaptar. Por isso aí está a importância de adaptar. Porque não é só questão da musculatura, é questão das articulações, tendões, tudo isso, né? Tudo que a nossa condição cardiorrespiratória, resistência muscular também. Então a gente tem que fazer uma adaptação para o nosso corpo, seja qual for a atividade.
E outra coisa também que as pessoas erram, às vezes querendo, nesse processo de emagrecimento, querendo só investir em exercícios aeróbicos. Esse também é um grande erro que as pessoas não sabem. O exercício aeróbico é muito bom. Não estou falando que o exercício aeróbico é bom. Ele vai ajudar muito nesse processo de emagrecimento. Só se você praticar só o exercício aeróbico, por exemplo, se eu vou só caminhar, ou só fazer, só pedalar, ou só correr, você vai aumentar muito o seu gasto calórico no seu calórico diário. No final do seu dia você vai ter aumentado lá, não sei, não vou botar aqui quantidade de calorias, mas você vai ter aumentado a quantidade de caloria gasta. Só que o seguinte, você vai emagrecer de repente de forma errada. Por quê? Porque você, de repente, da quantidade, da intensidade que você fizer, você vai degradar o seu tecido muscular, a sua musculatura, a sua massa muscular. Então, o que você pode, de repente, investir também é no exercício de resistência. O exercício resistido. O exercício que a gente gera uma força contra o nosso contra o movimento. Exemplo, musculação. Exemplo, exercício com peso do próprio corpo, que você pode fazer em qualquer lugar, em casa, ao ar livre, em qualquer lugar. Por exemplo, de exercício com peso do corpo, agachamento, passada, flexão de braço, são exercícios resistidos, com o peso do próprio corpo. Musculação, como eu falei, crossfit, treino funcional, são exercícios resistidos, são exercícios que eles vão gerar um mínimo de hipertrofia, um mínimo de estímulo no seu músculo para ele gerar um aumento dessa musculatura, dessa massa muscular. Então, através disso, você vai ter um emagrecimento com uma qualidade melhor. Porque quando você aumentar a sua massa muscular, você, para poder manter essa massa muscular, além de você gastar caloria durante o exercício, durante esse processo, você aumentando a sua massa muscular, você vai aumentar a sua taxa metabólica basal, seu metabolismo basal. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, a gente gasta mais energia para manter a nossa massa muscular. Geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo de fisiculturista que vocês vão entender. Geralmente um fisiculturista, aqueles homens halterofilistas, o fisiculturista tem uma massa muscular muito acentuada, geralmente ele tem, a taxa metabólica basal dele é muito maior. Às vezes o cara pesa 120 kg de puro músculo, e às vezes durante o sono, o cara, quando ele levanta no outro dia, ele vai pesar durante a noite, e durante o dia, quando ele levanta, ele vai pesar. Às vezes eu já vi isso, do cara que pesa 120 quilos antes de dormir. Quando ele levantou, ele tinha perdido 1 quilo, 1,5 kg. O metabolismo basal dele é tão acelerado, devido à quantidade de volume muscular que ele tem, o metabolismo é tão acelerado que ele acaba perdendo peso durante o próprio sono. Isso é só para mostrar para vocês que o nosso metabolismo trabalha tanto para manter essa massa muscular, que o metabolismo basal dele vai se manter sempre mais acelerado, ele sempre vai se manter mais acelerado. Então, por isso a importância do exercício resistido. Ele, para poder fazer essa manutenção desse exercício muscular, fazer reparação também do tecido muscular, ele acaba gastando mais energia. Então, se você pegar uma pessoa, um homem, vou botar um exemplo agora de um homem de 80 quilos com a percentual de gordura de 10%, que é um percentual baixo, ou um outro homem com 80 quilos também, com percentual de gordura de 30%, o que tem 80 quilos com 10%, ele tem provavelmente ele vai ter um volume muscular muito mais acentuado. E o com 30% vai ter o metabolismo mais reduzido. Por quê? Porque como ele tem mais músculo do que o outro aqui, mais volume muscular, ele vai gastar mais energia na reparação desse tecido, dessa musculatura. E esse aqui, como ele vai ter que manter sempre o metabolismo dele um pouco mais lento, porque ele tem menos musculatura e o percentual de gordura dele é muito maior. Aí a importância, de repente, de você adicionar no seu período de emagrecimento também a musculação. O exercício aeróbico vai ter também muito importante. Vai ajudar no gasto calórico total do seu dia, na melhora da condição cardiorrespiratória e até auxiliar no treino resistido. Porque às vezes se você pratica só exercício resistido, você acaba às vezes falhando no movimento, no exercício, justamente na parte cardíaca. E se você faz o aeróbico, você vai melhorar essa resposta também. Então, um casa junto com o outro.
Um vai melhorar o outro. E você fazendo o exercício resistindo, você vai ter uma musculatura mais forte, mais fortalecida e vai te propiciar, vai te melhorar quando você for fazer o seu aeróbico. Você vai ter a sua musculatura, suas articulações mais protegidas devido à musculatura tá mais forte. Devido à sua musculatura tá trabalhada, se você tem um músculo mais forte, você vai evitar de ter uma eventual lesão. Então, tanto um quanto o outro, eles trazem benefícios e os dois juntos eles vão somar para você ter um emagrecimento muito mais eficaz e uma qualidade, né, de vida muito melhor. Então, é uma dica que eu dou, de repente você aliar o treino resistido com o treino aeróbico, com o exercício aeróbico, cardiorrespiratório, aí sim você vai ter uma resposta relacionada a emagrecimento muito melhor, vai emagrecer com muito mais qualidade, com muito mais, porque você vai aumentar a sua massa muscular e vai reduzir seu percentual de gordura, a sua taxa de gordura. Assim você consegue ter um emagrecimento com qualidade muito melhor. Porque às vezes as pessoas acabam emagrecendo, achando que estão emagrecendo, por estar reduzindo o peso na balança. E às vezes você não emagreceu, você só reduziu o peso na balança. Aí você vai ver a quantidade de gordura sua, você acabou reduzindo a sua musculatura, por ter feito de repente uma dieta muito restrita, degradado esse tecido muscular e não ter diminuído a sua taxa de gordura. Você simplesmente perdeu líquidos e massa muscular. O emagrecimento verdadeiro, eficaz, é quando você perde gordura e não peso na balança. Emagrecer é perder gordura e não peso na balança. Então, você quando começar um processo de emagrecimento, então é importante de repente você o quê? Fazer uma aferição das medidas de circunferência, que pegar uma fita métrica de repente medir fazer a medida da sua circunferência abdominal, quadril, coxa, braço, tórax, só com a fita métrica. Aí você é mais eficaz do que você só ficar se pesando, entendeu? Porque a gente não quer só perder peso, a gente quer perder gordura. O que vocês acham mais interessante? Você perder peso na balança e continuar flácida e sem músculo, ou você perder menos peso de balança e se manter com o corpo mais definido, com a musculatura mais aparente, né, e mais firminha e com a gordura, com essa taxa de gordura mais baixa. Entendeu? Então aí está a importância de você fazer o exercício junto com a alimentação adequada. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. O que todo mundo fala, mas que nem sempre as pessoas sabem que essas dicasinhas aí de adicionar o exercício físico, né, de repente casar o exercício físico com a alimentação, que você além de poder comer um pouquinho mais, né, poder comer um pouquinho mais, sofrer um pouquinho menos na sua dieta, na sua gestão, né, calórica diária, e ainda ter o benefício de aumentar sua massa muscular e reduzir seu percentual de gordura. É isso aí. Entendeu? Dessa forma vocês vão ter um emagrecimento mais eficaz e definitivo. Assim, a gente consegue ter o resultado que tanto se espera. Entendeu, pessoal? Dessa forma aí a gente consegue, claro, tendo paciência e tendo regularidade. E como eu já falei em outras lives e outros vídeos que eu já fiz também, criando a meta. Lembre sempre de criar a meta antes de iniciar esse processo de emagrecimento. Anote lá qual é a sua meta e vá atrás dela. Busque atingir essa meta através desse plano de ação que você vai criar, que é através da alimentação e do exercício. Se alimentando, né, de forma correta, né, sem restrições muito acentuadas, de repente só, né, começando tirando as besteirinhas, regulando as besteiras que você come, se alimentando de comida de verdade, né, você consegue ter um emagrecimento mais eficaz. E quando eu falei aqui em relação até ao exercício físico,
Comece de repente fazendo com uma atividade que você tenha um pouco mais de... Assim, muitas pessoas não gostam de se exercitar, isso é fato, isso é normal. Principalmente a pessoa que está sedentária ou que nunca fez nada, dificilmente ela vai ter o prazer de fazer o exercício. Mas tem que começar. Então, de repente comece com uma atividade que você sofra menos. Por isso que a importância que eu falei de começar a praticar um tipo de não começar com uma intensidade tão acentuada, começar gradativo, fazer adaptação para você depois ir avançando nesse exercício que você está fazendo, seja qual for. Então, de repente você começando a fazer uma caminhada, comece com uma caminhada numa semana de 30 minutos, de repente na outra semana já comece a adicionar alguns exercícios de calistenia, exercício com peso do próprio corpo, que dá para fazer em casa, se você não gosta de academia. E aí sim você vai ajustando. Claro, sempre com consciência, de repente com uma orientação profissional que é de importância fundamental, né? E assim você vai conseguir. Gradativo, sem ser radical, tanto na alimentação quanto no exercício. O radicalismo só vai fazer você desistir mais rápido. Só vai fazer você minar e desistir. Paciência, aí você vai conseguir. Eu tentei há 15 anos, pratico musculação há mais de 20, né? Sempre gostei. Já fui até mais forte do que eu sou hoje, mas eu hoje procuro qualidade. Então o que eu faço? Eu faço meus treinos aeróbicos, corro, faço musculação, faço treino resistido. Tem dia que eu não estou afim de fazer tanto o aeróbico ou de fazer a musculação. O que eu faço? Eu vou fazer um treino de calistenia, vou fazer um treino com o peso do meu corpo ao ar livre. Ou final de semana, não estou afim de sair de casa para ir para academia, mas me deu vontade de me exercitar e de nem sair de casa. O que eu faço? Faço minha série no quintal da minha casa, ou dentro do meu quarto, ou na sala, o espaço que eu tiver, eu consigo fazer uma série ali de 20 minutos, me sinto bem e sei que vai ser benéfico para mim, né? E melhor do que eu ficar parado, não é? Então é o que eu estou falando para vocês. Você não precisa de repente ter aquele negócio sistematizado. Você pode mudar seus estímulos também. De repente num dia você não está afim de fazer a musculação ou o crossfit ou o que for, vai dar uma corridinha ou vai se exercitar em casa, na praça, faz uma série de abdominal. O negócio é movimentar, movimente-se. Isso que é importante para quem quer perder peso e ter qualidade de vida também, ter longevidade. Entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Movimente-se, se alimente bem, que o resultado vem. Entendeu, pessoal? Valeu aí, mais uma live, fechando mais uma live aí para vocês. Dessa live aí. E para quem não conseguiu ver ela né, chegou depois, eu vou deixar ela gravada e assistam ela até desde o início, que tem umas dicasinhas boas aí. Valeu, um abraço a todos aí e até a próxima.